Então, olá pessoal, a gente está aqui em mais um encontro do Mais Um Café. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, agradecer principalmente ao Lucas de Lima, que vai apresentar hoje. Para quem não sabe, o Lucas ele também está na organização. O Lucas ele fez graduação e mestrado na UFABC, está atualmente fazendo também o doutorado na UFABC, mas passando um período na Universidade de Groningen. Se ele quiser até corrigir minha pronúncia depois, pode ficar à vontade. Se eu não me engano, fica nos Países Baixos. E hoje ele vai falar sobre convergência de métricas aleatórias em grupos com crescimento polinomial. Então, Lucas, quando você quiser começar, fica à vontade. Bom, agradeço a introdução também, agradeço a todos que demonstraram interesse para assistir a apresentação hoje, né? Bom, eu vou tentar hoje falar um pouco sobre algumas ideias básicas que a gente pode relacionar, de uma certa forma, álgebra, geometria, um pouco de topologia, com probabilidade também, né? Então, a apresentação vai ter duas partes principais, digamos assim. Então, eu vou começar falando um pouco sobre alguns tópicos de teoria geométrica dos grupos, né? Então, como que nós podemos olhar para grupos como espaços métricos, alguns tipos de grupo especificamente, e também sobre alguns tópicos dentro da teoria geométrica dos grupos, onde a gente vai também considerar a convergência de espaços métricos, né? Depois dessa parte, eu vou falar um pouco sobre métricas aleatórias, mas como que elas podem ser introduzidas nesse contexto, e também como que esse resultado de convergência de espaços métricos ele pode estar relacionado com alguns problemas em probabilidade, né? Bom, também eu vou comentar um pouco sobre alguns resultados que eu tenho estudado como orientador e supervisor relacionado a esses teoremas, né? E, bom, nós vamos considerar, nesse caso, aqui, um grupo gama, e sempre com um gerador finito, né? Então, ele vai ter um subconjunto S finito que gera o grupo. No caso, a gente vai considerar que ele é simétrico, ou seja, para cada elemento que ele contém, o inverso também está nele, tá? Então, dado o grupo e esse subconjunto gerador finito, a gente consegue definir uma estrutura de grafo. E com isso, esse é o grafo de Cayley, né? Onde os vértices do grafo vão ser dados pelos elementos do nosso grupo gama, e cada vizinho, né, ele é dado por essa expressão do conjunto das arestas, né? Então, para cada elemento do nosso grupo, os vizinhos são determinados pela ação, né, à esquerda aqui, então seria a multiplicação de cada elemento de S, ok? Bom, e dessa maneira nós já podemos ver de onde está surgindo esse espaço métrico, mas um exemplo dos mais básicos possíveis e que vai ter relação com alguns resultados que eu vou comentar é basicamente que a gente pode pensar de maneira imediata, né? Seria o reticulado ZD hipercúbico, por exemplo. Ele é o exemplo mais simples que a gente consegue imaginar desse tipo de grupo e de grafo, né, especificamente. Mas antes de falar sobre a métrica, eu vou falar sobre os pesos nas arestas, que a gente pode interpretar como o comprimento das arestas, né? Então, para qualquer grafo, a gente pode definir, portanto, uma função que vai atribuir para cada aresta um comprimento. E com isso, o espaço agora, o espaço que vai ser formado pelo grafo e pelo peso, ele determina um espaço com comprimento, e dessa maneira a gente consegue definir uma métrica intrínseca, que nada mais é do que o ínfimo que nós temos da soma dos comprimentos de todos os caminhos possíveis, né? Então, essa noção, ela vai ser muito útil para nós, no sentido que depois eu vou estender essa ideia um pouco mais para frente, né? Mas de maneira mais específica,
a métrica simples, ela é a mais comum, que nós temos comprimento 1 para cada aresta, mas a métrica que vai ser mais útil para a gente é uma que tem invariância por translações, né? Que é a métrica palavra. De uma certa maneira, a gente vai considerar que esses pesos nas arestas, eles são fixados em cada direção, né? De que maneira? Para cada elemento do nosso conjunto gerador, a gente vai ter que eles não vão sofrer alteração se nós fizermos essas translações, né? Bom, e a métrica simples, obviamente, é um exemplo de métrica palavra, considerando essa definição. Alguns autores, inclusive, consideram que a métrica simples é a métrica palavra nesse grafo e tudo mais, mas aqui é uma questão de definição. Daqui para frente eu vou considerar todos os casos com a métrica simples, mas, enfim, a métrica palavra, de uma maneira geral, vai satisfazer tudo o que nós queremos. E, bom, como o título estava dizendo, nós vamos considerar o caso dos grupos com crescimento polinomial, porque com isso a gente vai conseguir relacionar algumas propriedades algébricas bastante interessantes. E o crescimento nada mais é do que, considerando agora nesses espaços métricos as bolas, né? Então, a cada bola aberta, nós vamos tomar a cardinalidade do tamanho dela, né? Conforme o raio cresce. E dessa maneira, quando nós conseguimos limitar o crescimento dela por um polinômio, ela vai ter um crescimento polinomial. E no caso dos grafos de Cayley, nós conseguimos afirmar que toda vez que o grafo apresenta crescimento polinomial, ele vai ter uma taxa de crescimento polinomial que vai ser um limitante inferior e superior de crescimento polinomial, né? Então, nesse caso, esse D maiúsculo é a nossa taxa de crescimento polinomial, que vai ficar mais evidente nos exemplos que eu vou comentar um pouco mais para frente, tá? O primeiro exemplo, mais comum e mais simples, de grupo não abeliano que apresenta crescimento polinomial, é o grupo de Heisenberg discreto, que geralmente ele vai ser representado por matrizes com essas entradas x, y e z, né, com valores inteiros, nesse caso. O subgrupo o subconjunto gerador finito, ele é dado por esses 4 elementos, de x e y, como eu defini aqui, né, seria a entrada nos valores de x, considerando anterior e y, basicamente. E, bom, aqui nós podemos ver que a entrada que eu denotei por z anteriormente, que eu estou escrevendo aqui, a entrada unitária, né, ela seria dada pela composição de x e y, de maneira que aqui é o elemento comutador, que eu vou comentar um pouco mais para frente o que ele é. E também, aqui nesse caso específico, a taxa de crescimento polinomial é de ordem 4. Tá? E, bom, aqui seria uma representação no espaço tridimensional desse grupo, né, já como grafo de Cayley. Então, nós teríamos, de fato, as entradas, conforme eu representei, x, y e z, transferidas para essa imagem. E aqui dá para ter uma noção como essa estrutura ela é um pouco diferente, talvez, das mais usuais, quando nós começamos a pensar em algumas relações que têm a ver com espaços vetoriais, enfim, algumas relações geométricas que são mais usuais, né? Aqui, por exemplo, nós temos essa formação desses planos que estão dispostos em Z, digamos assim, e em uma certa direção, quando nós andamos, nós ficamos sempre nesses planos, mas dependendo da nossa posição, quando nós vamos para outra direção, que seria dada por Y, né, nós vamos saltar de planos dependendo da posição que nós estávamos, né. Então, no caso da posição, quando nós estamos no x igual a 0, nós continuamos no mesmo plano, mas quando nós vamos para
para x igual a n, nós saltamos n planos para cima ou para baixo, dependendo da direção que nós vamos seguir, né? Se vai ser y ou y menos 1. E aqui, algo que é curioso também, é que se nós projetarmos o eixo z no plano, né, nós voltamos a ter o caso hipercúbico, né? Esses saltos dos planos nada mais são do que se nós estivéssemos, por exemplo, olhando para este grafo, né? Bom, algumas outras propriedades que são interessantes aqui é que as bolas, enquanto elas crescem linearmente nos planos, quando nós olhamos para a altura, elas vão crescer de maneira quadrática, tá? Enfim, aqui nós começamos a ver algumas diferenças um pouco mais conceituais de como as bolas vão ficar dispostas e tudo mais. É bastante interessante, existe muito estudo sobre esse grupo específico também. Mas um outro caso, um pouco mais simples, seria o caso quando o nosso grupo ele é abeliano, né? Então, quando o grupo ele é abeliano e finitamente gerado, ele vai ter imediatamente crescimento polinomial, né? Ele vai ser sempre isomorfo a um ZD com um subgrupo de torção, digamos assim. E nesse caso, o ZD, né, D maiúsculo, nesse slide, ele vai ser a própria taxa de crescimento polinomial deste grupo. E algo também que é bastante interessante é que essa taxa de crescimento polinomial e diversas outras propriedades não dependem da escolha desse conjunto, do conjunto gerador, né? É algo que é característico do próprio grupo. E isso vai ficando um pouco mais evidente quando nós olhamos para a estrutura algébrica do grupo, que ele vai ter diversas outras propriedades que não dependem necessariamente da escolha do nosso S, tá? Então, aqui algumas definições básicas. Quando eu vou denotar por colchete o elemento comutador dessa maneira, né? E a partir disso, dado dois subconjuntos quaisquer do nosso gama, nós podemos definir, portanto, um subgrupo gerado pelos elementos comutadores entre esses dois conjuntos, né? E, bom, a partir disso, nós conseguimos definir uma sequência onde podemos começar com C0 sendo o próprio gama, e depois, recursivamente, nós definimos todos os outros elementos dessa sequência, que vai ser uma sequência decrescente de subgrupos do nosso gama, fazendo esses colchetes, ok? Então, a ideia aqui, ela está muito relacionada à ideia que nós usamos, por exemplo, em álgebras de Lie, grupos de Lie, né? E, bom, até mais para frente a gente vai chegar nisso, mas, enfim. E quando, fazendo aquela sequência decrescente de subgrupos do nosso gama, nós estacionamos no subgrupo unitário, né? Esse grupo, ele é denominado nilpotente. E de maneira um pouco mais geral, e que para nós vai ser interessante, vai ser definir o caso quando um grupo ele é virtualmente nilpotente, que ele vai ser denominado dessa maneira toda vez que ele possui um subgrupo normal nilpotente que possui índice finito, ok? Essa definição ela é interessante no nosso caso, porque existe um teorema de Gromov famoso que ele relaciona o crescimento polinomial, né, sendo caracterizado pelo grupo ser virtualmente nilpotente. Então, nós temos essa relação de C e somente C, de maneira que nós não estamos falando, por exemplo, do nosso conjunto S, né, gerador finito do grupo. E, então, aquela ideia inicial do crescimento e tudo mais, a gente começa a ter outras ferramentas que também são úteis e que podem ser usadas de maneira algébrica, sem depender do gerador, para
estudar algumas propriedades que o grupo apresenta, né? Bom, então agora retomando um pouco algumas ideias, eu vou comentar mais para frente sobre um resultado de convergência de espaços métricos, e para isso eu vou fazer algumas definições mais geométricas aqui. Então, em espaço métrico qualquer, eu vou denotar agora por esse outro colchete uma epsilon vizinhança, né, que eu poderia definir também como sendo a união de todas as bolas abertas centradas em cada um dos elementos de um subconjunto em um dado espaço métrico, ok? E, a partir disso, nós conseguimos definir a distância Hausdorff, que é um tipo de distância entre subconjuntos em espaço métrico, né? Nesse caso, vai ser o ínfimo, pelo qual nós conseguimos incluir um subconjunto na epsilon vizinhança do outro, né? Então, seria o ínfimo de todos esses epsilons possíveis. E, para nós termos uma intuição do que essa distância nos dá de informação, ela basicamente nos informa sobre a maior dispersão que nós temos entre dois conjuntos. Então, aqui, por exemplo, à esquerda, nós temos na reta real dois intervalos que possuem interseção não vazia, mas a distância Hausdorff entre eles é maior do que zero, né? Porque ela, de fato, está detectando a maior dispersão que é possível entre esses conjuntos. Aqui à direita seria um outro exemplo, que ele vai sempre traçar uma geodésica, mas tentando identificar essa dispersão entre os conjuntos de uma certa maneira, né? E, bom, esse tipo de... intuitivamente também, a gente acaba começando a pensar que esse tipo de distância pode ser muito útil para estudo de convergências. E basicamente foi isso que o Gromov fez em alguns estudos dele para estudar propriamente grupos, né? Então, de uma maneira mais específica, eu vou introduzir antes a convergência Gromov-Hausdorff, e na sequência, a que a gente vai usar aqui é a convergência Gromov-Hausdorff centrada. Então, bom, dada uma sequência qualquer de espaços métricos compactos que possuem um diâmetro uniformemente limitado, nós dizemos que essa convergência Gromov-Hausdorff ela ocorre quando nós conseguimos detectar, né, que existam mergulhos isométricos, né, uma sequência de mergulhos isométricos pelos quais o limite de uma distância Hausdorff no espaço limite tenda para zero, né? E no caso de nosso interesse, que nossos espaços eles não são compactos, nós vamos fazer um passo a mais, que é, no caso, localmente compacto, obviamente, aqui, representando não só uma sequência de espaços métricos, mas também adicionando uma sequência de elementos nesses nossos espaços métricos localmente compactos, onde essa sequência de elementos vão determinar para nós os centros das bolas, né, para cada n, no nosso caso. E, bom, quando nós temos que, para todo real, as bolas, elas convergem no sentido Gromov-Hausdorff anterior, nós temos, portanto, essa convergência centrada, né? E, bom, usando essa ideia de convergência de espaço métrico, o resultado que acaba sendo o resultado principal que eu gostaria de falar, e depois que eu vou tratar um pouco sobre a modificação dele, é o resultado de Pansu, onde ele estudou propriamente os grupos com crescimento polinomial, infinitamente gerados, né? De maneira que, para qualquer métrica palavra, e também qualquer gerador finito que ele possua, você consegue construir, né? Aqui não é só um teorema de existência, mas também de construção
de um espaço limite. Então, nós temos essa convergência Gromov-Hausdorff centrada para um G infinito D infinito, onde esse G infinito ele é um grupo de Lie real, simplesmente conexo, e o D infinito é uma métrica sub-riemanniana, né? Eu posso comentar um pouco mais para frente, se vocês tiverem curiosidade, o que é uma métrica sub-riemanniana, que não é algo muito usual para ser estudado, mas de uma maneira simplificada, ela vai ter propriedades muito semelhantes à métrica riemanniana, mas o espaço ele não é integrável, então as curvas nesse G infinito, elas precisam ter algumas características a mais para poderem, para nós podermos, de fato, determinar o comprimento delas, enfim. Bom, dessa maneira, esse resultado está sendo o que nós, se nós olharmos de novo, né, as métricas aqui, elas estão sendo reescaladas a cada passo, né? Então, nós estamos olhando para o nosso grupo e nós estamos fazendo, nós estamos compactando de uma certa maneira, né? Então, uma outra forma de olhar para isso é que nós estamos olhando para ele no infinito, então é um resultado assintótico, a gente está tentando descrever ele de uma maneira sempre olhando ele para o infinito, ou nós estamos compactando e tentando ver de uma maneira global, quando nós reescalamos a métrica, nós acabamos tendo como resultado uma aproximação de um outro espaço métrico com outras propriedades mais interessantes, né? Enfim, não é mais discreto e tudo mais. O caso mais simples que nós podemos pensar é quando o nosso gama é o ZD e o nosso G infinito ele vai ser imediatamente o RD, digamos assim. Mas, enfim, eu posso comentar um pouco mais a respeito mais para frente. Bom, e como que eu quero pegar essas ideias e falar sobre aleatoriedade, né, na métrica? Não é uma coisa tão usual de se encontrar, porque nós podemos trabalhar com muitas variações das probabilidades, até mesmo como que uma métrica aleatória está sendo definida. Ela precisa ter um certo senso no sentido de fazer um sentido para ser estudado tanto em probabilidade quanto matematicamente, tem que ter um interesse, né? Mas antes disso, eu quero comentar algumas ideias que vêm de probabilidade, aí eu volto para a métrica e falo sobre os resultados, tá? Então, agora, nós consideramos um grafo qualquer. Esse, por exemplo, não é um grafo de Kane, tá? Então, dado um grafo, voltando para as ideias que nós tínhamos anteriormente sobre os comprimentos e pesos, eu posso agora olhar para essas arestas e definir que o comprimento delas vai ser aleatório, tá? Então, com alguma aleatoriedade, nós podemos pensar que nosso espaço vai ser deformado, ou ele vai ser reorganizado, os comprimentos aqui eles vão ser dados de uma maneira aleatória, né? E esse caso é um caso que nós chamamos de percolação de primeira passagem, né, onde nós começamos determinamos algum vértice e depois com isso nós olhamos e vemos como que as bolas vão crescendo nesse grafo e por onde elas vão passando conforme o tempo passa, né? Bom, essa é uma ideia do que a gente pode estudar. No caso específico, o meu interesse tem a ver com a ideia de quando nós olhamos para essas métricas, nós reescalamos elas, né? E isso nós temos o que nós chamamos de resultado de teoremas da forma, tá? Então, aqui é um exemplo que nós teríamos, por exemplo, conjuntos que são aleatórios, mas conforme o tempo passa, eu quero saber se eu tenho com probabilidade 1, né, um resultado quase certo de convergência para uma forma determinística, tá? Que se a gente for olhar, as ideias de Pan-Sul estão muito relacionadas com essa ideia de reescalar a métrica e também, enfim, a esses conjuntos, né? Só que nós, no caso de teoria geométrica dos grupos, é determinístico por si só.
mas agora nós podemos... Ô, Lucas, mas essa forma determinística, ela está segundo a métrica de Gromov e Hausdorff, ou é uma métrica qualquer? Sim, sim, eu vou chegar, não é uma métrica qualquer, existem relações, tá? No caso geral, ela vai ser Lipschitz, com a métrica sub-riemanniana, que é dada pelo teorema de Poinsot, tá? Mas ela vai ser uma métrica que vai estar associada a uma norma, vai ser uma métrica gerada por uma norma, né, nos casos que eu estudo, digamos assim, os de interesse também, porque senão fica muito difícil de estudar. Respondi a pergunta, Thiago? Claro, obrigado. Ok. Mas um fato interessante dessa ideia de teorema da forma em grafos é que ele, na verdade, pode ser interpretado como, em probabilidade, né, como uma versão da lei forte dos grandes números para grafos, tá? Então, a mesma coisa que nós tínhamos na lei forte dos grandes números, que é um resultado de convergência com probabilidade 1, quando para a média, digamos assim, sendo bem simplista, a gente tem, de uma certa maneira também, esse mesmo resultado, agora numa estrutura que é uma estrutura de espaço métrico, mas é dado por um grafo, né? Mas, bom, eu não vou entrar em muitos detalhes. Bom, eu estava comentando sobre essa métrica aleatória. Então, no caso específico, quando os nossos pesos são aleatórios, né, que, conforme eu comentei, de percolação de primeira passagem. Da mesma maneira anterior, esses pesos aleatórios vão estar definindo para nós uma métrica intrínseca. Então, aqui eu estou denotando, né, por d ômega agora, sendo ômega uma realização aleatória minha, tá? Então, dessa maneira, a gente vai definir essas métricas basicamente da mesma forma anterior. Isso é algo natural e esperado. Mas de uma forma ainda mais específica, falando sobre a forma especificamente, no caso de ZD, que é onde nós encontramos basicamente quase todos os resultados que na literatura, né, o que nós temos, na verdade, é esse tipo de convergência, né? Então, nós teríamos aqui esses Bφs que estão circundando o meu B ômega. O B ômega seria a bola aleatória, dada por aquela métrica aleatória, e o Bφ seria a determinística, tá? Então, os teoremas da forma, de uma maneira mais simplificada, podem ser vistos dessa maneira, aqui conforme vocês podem ver nesse slide. E, bom, aqui seria uma interpretação desses resultados, né? Eu tenho uma imagem aqui de um trabalho mais recente, que está no archive agora, que nós estudamos uma outra estrutura, que não é o caso algébrico, com grupos, etc., mas aqui fica um pouco mais evidente como esses teoremas eles funcionam. Então, por exemplo, nesse caso específico, nós, além de vermos a existência da forma, nós conseguimos também determinar que a convergência se dá para uma bola euclidiana, né? Então, a gente está olhando para um tipo de grafo que está definido em RD, mas também que a convergência vai ser dada para a bola euclidiana. Mas, de modo geral, isso não ocorre, né? Para a ZD, quase todos os casos, nós não sabemos quase nada sobre a forma. Na melhor das hipóteses, nós sabemos algumas propriedades. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, em ZD, nós não sabemos a forma nem dos processos mais simples, mas algumas propriedades são conhecidas, como, por exemplo, existem algumas seções na fronteira da nossa forma limite, que elas possuem um segmento de reta. Mesmo assim, depois existe uma curvatura, né? Mas isso tem uma parte que, assim, por mais que esses resultados são conhecidos, não se sabe determinar exatamente qual forma é essa, né? De uma maneira exata. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção, que é o que a gente está fazendo aqui também, nós saímos
Então, com essas ideias, algumas modificações simples, não são modificações muito exageradas, digamos assim. Nós saímos de uma métrica que era invariante por translações e que também apresentava uma série de propriedades que eram muito úteis e muito fáceis de serem trabalhadas no sentido algébrico. Com essas modificações, nós podemos chegar, sem muito esforço, em semi-pseudo-quase métricas, né, para cada realização que nós estamos fazendo, né, ou seja, quando eu digo semi-métrica, nós estamos perdendo, né, ou tirando a necessidade da desigualdade triangular. Uma pseudométrica seria que nós podemos ter elementos distintos que possuem distância zero entre eles, né? E a quase métrica seria o caso quando nós perdemos a simetria. Então, aleatoriamente, todos esses casos podem acontecer dependendo de como nós vamos definir, mas aqui começam a entrar as ferramentas da probabilidade, né? Porque, de uma certa maneira, nós conseguimos recuperar isso com outras ferramentas de invariância que nós definimos e, enfim, observamos, dependendo do interesse nosso. Bom, mas essa parte que eu comecei a falar sobre a probabilidade, não falei nada sobre grupos até agora, né? Bom, e o primeiro teorema a respeito, ele saiu em 2015, né, por Benjamin e Teixeira. Eles estudaram exatamente aquele caso que eu comentei anteriormente, onde os pesos de cada aresta eles são aleatórios, só que eles definiram um caso onde eles também são independentes e tudo mais, e também essas outras duas hipóteses de uma limitação da possibilidade desse comprimento de cada aresta ser zero, né? Então, a probabilidade tem que ser menor do que 1 sobre a cardinalidade desse conjunto gerador, e também que a distribuição dos pesos, desses pesos aleatórios, ele tem que satisfazer a existência de momento exponencial, enfim. Eu não preciso entrar em muitos detalhes, eu quero passar mais a ideia geral. E nesse caso, o teorema da forma nada mais é do que uma nova versão do teorema de Pan-Su, né? Então, o resultado é exatamente o mesmo, o espaço limite é exatamente o mesmo também. Agora, até respondendo a pergunta do Tiago, o que nós temos é que a métrica que vai ter no espaço limite é uma métrica que vai ser gerada agora por uma norma do espaço limite, né? E ela vai ser bi-Lipschitz, a uma D infinito que nós obtemos pelo teorema de Pan-Su, por exemplo. Tá? Mas as propriedades são basicamente todas as mesmas, e esse resultado acontece com probabilidade 1, né? Esse tipo de convergência, ela ocorre com probabilidade 1. Bom, agora, saindo desse caso que eles estudaram, nós podemos fazer algo um pouco mais interessante, de uma certa maneira, pensando em como que nós podemos variar essa métrica. Então, nós podemos, por exemplo, não definir simplesmente os comprimentos que nós consideramos anteriormente entre os vizinhos, eles podem ter qualquer relação. E a partir disso, tem, por exemplo, um resultado de 2017 de Cantrell e Furman, que eles estudaram um caso muito parecido, que também ele é definido em grafos de QI com crescimento polinomial, né? Aqui, a métrica aleatória, ela precisa ser equivariante, mas no sentido probabilístico, eu não vou definir com detalhes também. E eles colocam mais duas hipóteses, que elas são um pouco mais restritivas. Então, a terceira, eles querem, de uma certa maneira, recuperar uma ideia de intrinseticidade do espaço, mas eu não vou entrar em detalhes porque é bastante técnico. E a segunda, eles definem que esses comprimentos aleatórios, que não são nas arestas mais agora, mas que eles vão estar bem definidos, que eles precisam ser limitados
inferiormente e superiormente por constantes reais maiores do que zero, tá? Mas essa segunda hipótese, de maneira especial, é muito restritiva, mas o resultado é extremamente interessante que, novamente, é o mesmo tipo de convergência que nós tínhamos anteriormente. Bom, e todos esses casos são teoremas da forma, né? Ou seja, nós estamos falando de convergência de espaços métricos, mas a ideia, se nós partimos pelo processo aleatório, a gente está pensando exatamente em um teorema da forma, como eu tentei explicar rapidamente qual é a ideia dele. Um resultado recente, que foi o meu tema de estudo no mestrado, que eu fiz com meu orientador, né, o Christian Coletti. Nós estudamos um modelo específico, que eu vou explicar mais para frente como ele é definido, mas só que nós conseguimos definir também essas métricas aleatórias, só que elas não satisfazem nenhuma das hipóteses de Benjamin e Tesserrat, e também não satisfazem duas das três hipóteses do Cantrell e do Feynman. Então, o nosso modelo ele era muito diferente, né? Nós partimos do modelo para depois tentar estudar o comportamento assintótico, e para isso também nós estudamos ele, no caso, quando o grupo ele é abeliano. Mas, enfim, o modelo, só para ficar claro, né, como que a gente consegue, por exemplo, chegar nessa ideia de métrica aleatória, nós colocamos no grafo, aqui não é um grafo de Cayley, novamente, aqui é só para entender um pouco sobre a dinâmica, né? Então, nós colocamos no grafo uma partícula em cada vértice do grafo, e elas vão poder ter estados diferentes. Então, elas podem ter estados de ativo ou inativo, né? Então, nós falamos que no tempo zero, todas elas estão inativas, com exceção de uma delas, né? Essa partícula que está ativa, ela começa a realizar um passeio aleatório nesse grafo. E, bom, quando ela realiza esse passeio aleatório, ela ativa a partícula inativa que estaria em um desses vértices vizinhos, né? E, bom, toda partícula ativa vai realizando esses processos e reativando as partículas, né? Então, enfim. E esse tempo aleatório, né, que demora para uma partícula ser ativada em uma posição, vai ser para a gente a nossa distância, né? Ela vai definir essas distâncias aleatórias nesse grafo. Então, aqui seria um exemplo de um modelo que ele tem interesse de estudo em probabilidade, né? E nós levamos isso para estudar eles em grupos, como seria. E, bom, e aí nós conseguimos o mesmo teorema, só que como o grupo agora ele é abeliano, o nosso G infinito, ele vai ser, agora, é um grupo de Lie, como todo o resultado anterior, mas ele vai ser, a métrica, né, associada é uma métrica riemanniana, tá? Então, aqui, o resultado é um pouco diferente, mas, conceitualmente, é basicamente o mesmo, né? Não tem muita diferença. E, bom, quais são as ideias que nós temos por trás? Nós usamos um pouco de teoria ergódica, que é, basicamente, nós precisamos trabalhar com medidas invariantes, enfim, ações de grupo, né? A subjetividade que vai estar embutida na ideia das aplicações desses teoremas ergódicos. O grupo que nós trabalhamos, na verdade, não é o grupo gama, de maneira geral. Nós temos que definir um quociente e verificar como que esse comportamento ocorre, porque a construção depende do grupo ser nilpotente e sem torção, então seria esse gama-linha, né, que nós estamos definindo aqui. Mas a dificuldade maior e as ideias que acabam, que nós temos que trabalhar conforme os problemas surgem, eles geralmente estão relacionados à geometria desse espaço limite nosso, que é o G infinito, né? E, enfim,
Aqui são as ideias gerais para onde que a gente tem que olhar e onde que nós encontramos as maiores diferenças se nós fôssemos trabalhar com o mesmo problema, ou no caso determinístico, né, ou também no caso de ZD hipercúbico, que aqui, bom, a gente está considerando uma ideia mais geral, né, que vem das propriedades algébricas que existem por trás. Bom, e de uma maneira resumida, era isso que eu queria falar, né? Eu não sei se vocês teriam alguma pergunta, alguma observação, mas eu já agradeço a vocês de toda maneira. E, bom, se tiverem perguntas, por favor, podem fazer. Primeiro, eu quero te agradecer, Lucas, pela apresentação. Achei muito interessante o tema, não tinha ideia desse assunto. Gostei muito dos slides, estavam muito bonitos também. Obrigado. Mas vou abrir aqui para as perguntas. Alguém quer fazer alguma observação primeiro? Thiago, é com você. Então, Lucas, todos os resultados aí, primeiro parabenizar, né? Porque foi formidável, assim, tem coisas que a gente vai vendo que a matemática está fazendo conjunção de várias áreas, né? Álgebra, teoria de probabilidade, teoria ergótica, é uma coisa muito bonita. Mas em todos os teoremas que você falou, em toda a teoria, pelo jeito, é baseada em crescimento polinomial. Isso tem a ver com simulações que é feita computacionalmente, alguma coisa assim? E Não. Antes de você responder, se eu posso tirar essa condição e colocar um crescimento exponencial, por exemplo? Bom, a sua pergunta é muito boa, porque eu queria falar a respeito disso, eu esqueci. Mas, assim, de uma maneira específica, não tem nenhuma relação com simulações. O que ocorre, na verdade, é o seguinte: o estudo de convergência de espaços métricos, ele, de uma maneira formal, ele tem que ser feito através de ultralimites e ultrafiltros, tá? Só que no caso específico de grupos com crescimento polinomial, essa técnica desenvolvida por Gromov e também por Pansu, porque o Pansu ele era aluno do Gromov, né? E ele fez esse estudo, se eu não me engano, no doutorado dele. Então, quando eles estavam estudando isso, eles conseguiram construir esse espaço limite G infinito, tá? Então, essa construção do G infinito também define a existência, e depois a gente consegue verificar também a unicidade, a menos de uma isometria, né? Mas, enfim, a isometria não. Enfim, a gente consegue, entre aspas, falar sobre unicidade do espaço limite, mas quando a gente vai falar sobre os crescimentos, eles têm três tipos. O primeiro é o polinomial, tem o exponencial, que você comentou, que poderiam ser grupos livres, poderiam ser também uma ideia de árvores, né, que é bastante comum, que existem grafos de Curie que são árvores, mas existe um outro tipo de crescimento de grupos, olhando para essa definição com grafos de Curie e tudo mais, que é um crescimento intermediário, que é exponencial, tá? Bom, o que acontece? Quando a gente não está mais falando sobre o caso polinomial, nós não conseguimos falar sobre a unicidade desse espaço-limite, não existe técnica de construção também, varia de caso para caso. O caso exponencial é o pior de todos, né, para a gente conseguir, de fato, falar a respeito de como é o limite, esse espaço-limite de uma maneira geral. E também tem a questão de, bom, o Benjamin, né, o resultado que ele fez é um pouco mais geral do que eu escrevi aqui, porque ele fez um segundo teorema, tá? Esse é o resultado para o caso polinomial. Ele fez um resultado também do caso de crescimento intermediário, tá? No caso de crescimento intermediário, ele é enunciado todo com ultralimites. Por exemplo, nem esse método de convergência que eu comentei não é utilizado, porque ele não funciona, né? Então, eu acho que aí responde toda a pergunta que você fez e complementa com a parte de que as ferramentas,
e elas não existem, basicamente, né? Obrigado. Acho que agora é o Diego. Isso. Primeiro que eu estou impressionado com essa tecnologia dessa filhinha da mãozinha aqui, né? Mas o Lucas eu já tinha visto um pouco dessa palestra, né? Conversando com ele já tinha apresentado antes. E, claro, a qualidade está excelente. Eu tenho uma pergunta 2 em 1, só que a primeira é bem rápida. Eu não peguei o que seria a diferença entre grupo virtualmente nilpotente e nilpotente. Aí essa é a primeira coisa que eu queria entender, a diferença. E a segunda, eu não ia perguntar não, mas já que você citou, então acabou que vai ter consequências, né? Qual que é, na sua concepção, o que você ganha de diferente quando você fala em métrica sub-riemanniana em relação ao que você conhece dos cursos básicos de geometria diferencial, por exemplo? Certo. Bom, primeiro, a definição entre os dois, a única diferença é bem simples, né? Que o virtualmente nilpotente, ele vai ter, ele é definido por ter um subgrupo normal, que é nilpotente, e o índice dele é finito, tá? Existem outras definições possíveis, mas aqui a gente não precisa se preocupar muito, porque quando nós podemos olhar para o caso de crescimento polinomial, que é a mesma coisa. Como eu sei somente C, a diferença que vai ter na sequência é que eu não posso trabalhar com o método de construção e convergência depois, quando o grupo é virtualmente nilpotente. Eu preciso que o grupo seja nilpotente e não tenha torção. Eu não falei muito sobre a torção, porque também não vai ter tanta influência nas ideias principais, mas é mais por isso, é algo mais técnico, tá? E a sua segunda pergunta, a diferença é que, bom, no caso sub-riemanniano, nós temos os colchetes de Lie e tudo mais, nós temos os espaços horizontais, né? E as curvas que são definidas nesse espaço para que seja possível definir da mesma maneira que nós temos aqui um espaço com comprimento, nós temos espaço com comprimento nessas variedades sub-riemannianas, essas curvas elas têm que ter uma propriedade a mais, né? Então eu posso talvez compartilhar minha lousa aqui, que fica um pouco mais claro. Só um instante. Tem como você usar o Journal também, se você quiser utilizar alguma coisa e escrever. Se você tiver baixado o Journal. Eu não tenho, mas já está no jeito aqui. Eu acho. Vocês enxergam a minha tela? Tá quase lá. Sim, sim. Acho que agora sim. Ok. Bom, o G infinito aqui, né? Ele vai estar associado, como ele é um grupo de Lie, ele vai estar associado a uma álgebra de Lie G infinito, né? E ela é graduada, então eu vou poder escrever ela como uma soma direta aqui, tá? Onde cada um desses VIs, ele vai ter diversas propriedades. Mas o que vai interessar para mim vai ser o V1, né, que na verdade ele vai estar de uma maneira aqui associada à abelianização dessa minha álgebra, tá? E o que acontece aqui, na verdade? Então, uma curva que a gente vai ter aqui no G infinito, né, ela vai ser admissível, ou seja, nós vamos conseguir falar sobre como medir algo nela, quando a tangente em cada ponto dessa curva, ela pertencer digamos assim, aqui, pegar um G aqui, né?
Eu teria que fazer melhor, que é o da curva. Eu acho que a ideia vai ficar mais clara. Eu tenho que trabalhar em algo abeliano aqui. Essa que é a ideia, basicamente. Então, para a curva ser admissível, para que eu consiga usar a integrabilidade, né? Isso vai ser isomorfo ao meu V1. Essa restrição, ela é muito grande, digamos assim. E aqui seria talvez o ganho, digamos assim, que você teria. Então, as curvas, elas, além de ter as propriedades usuais, que nós definiríamos para o caso riemanniano, nesse caso, elas têm que ser admissíveis, considerando também essa álgebra, né, abelianizada, né, que as tangentes delas precisam estar sempre aqui para que seja possível falar sobre comprimento. Essa aqui é a ideia. Beleza, obrigado. Posso dar um palpitezinho rápido antes do Denis falar? Pode. Que essa estrutura que o Lucas está falando da álgebra graduada, né, do grupo nilpotente, onde você consegue colocar essa estrutura de sub-riemanniana, você pode ver isso de forma mais geral, bem assim. Isso é bem preciso, né? Você pega uma variedade diferenciável e aí você escolhe uma distribuição nessa variedade. Aí, escolha uma distribuição que não seja integrável. Então, o que acontece? Nesse subespaço, né, cada ponto aí você vai ter simplesmente um subespaço do plano tangente, do espaço tangente, você coloca ali uma métrica nesse subespaço apenas. Então, quando você faz isso, você consegue medir comprimento, como o Lucas falou, você consegue medir comprimentos de todas as curvas, desde que os seus vetores tangentes permaneçam nessa distribuição ao longo da sua existência. Para essas curvas, você consegue falar em comprimento. Exatamente como o Lucas está falando para esse caso específico da construção do G infinito dele. Mas isso pode ser feito de forma bem geral, eu estou dizendo aqui agora. Vai lá, escolhe uma distribuição e coloca um produto interno ali, apenas ali, e você tem uma estrutura que é conhecida como sub-riemanniana. Então, associada a ela, tem tudo que a gente conhece, análogo ao riemanniano. Todos os operadores diferenciais. Eu estou falando isso porque quem me conhece deve saber que a palavra que vem a seguir tem inclusive o sublaplaciano, a teoria espectral voltada para esse tipo de operador. Mas é como se você só conseguisse medir distâncias em direções específicas. Isso é de forma bem precisa, né? Isso seria o conceito de sub-riemanniano. Você sabe por que tem essa não integrabilidade na hipótese? Porque senão você decompõe como subfibrado, né? Aí vira uma subvariedade lá dentro. Entendi. É para ir para uma estrutura não trivial, para você falar de métrica, né? Isso. Se você tem a distribuição, olha só, é bem intuitivo. E aí, pessoal, eu queria pedir desculpas 1 milhão de vezes, porque eu gosto desse assunto, e o Lucas deu essa brecha aí para eu me intrometer, né, Lucas? Então, eu queria dizer aqui rapidamente, desculpa, Lucas, só um pouquinho. A culpa é minha. A gente combinou aqui pelo WhatsApp, você levanta e eu chuto. Aí é assim, por que você pede não integrável? É bem legal. Porque se for integrável, o que significa dizer isso? Que essa distribuição gera uma subvariedade ali dentro, localmente, pelo menos, na sua variedade ambiente. Né? Quando você fala de métrica nessa subvariedade, não tem muito novo. Você está simplesmente falando de uma subvariedade imersa. Quando você não permite a integrabilidade, aí sim você tem algo novo. Não tem como você olhar dentro da variedade ambiente uma subvariedade onde aquela métrica faça o papel de métrica riemanniana. Essa é a diferença. Massa. Sim. Bom, tudo que o Marcos comentou tá certo, obviamente, mas de maneira específica a gente consegue verificar isso, que nós não conseguimos integrar também,
pelo critério de integrabilidade de Frobenius, que tem a ver com o colchete que é definido nessa G infinito, tá? Mas as ideias são todas essas mesmo. Bom, acho que o Denis tem... Essa variedade que vocês falaram no começo é uma variedade diferenciável? Desculpa, eu não sou da área, eu estou perguntando. Tem que ser diferenciável. Sim, não, é porque é um grupo de Lie, né? Ah, Na verdade, outra coisa que eu não comentei, aquele gama linha que eu defini antes, né, que seria um grupo nilpotente, sem torção, né, que a gente faz a construção, né, no caso que eu comentei, esse grupo específico, ele vai ser, existe um outro método que ele vai ser um subgrupo de um grupo de Lie, e ele vai ser também um reticulado topológico nesse grupo de Lie. E depois a gente faz o resto. E agora, grupos de Lie, eles são variedades. Então, quando a gente fala de variedade, grupo de Lie, a gente acaba não diferenciando, porque eles têm essa propriedade já, entendeu? Bom, acho que agora Agora você está autorizado a falar agora, Denis. Obrigado. Acho que até esqueci a pergunta. Mentira, eu não esqueci, não. estava tão agoniado. Ô, Lucas, primeiro, você sabe, você sempre se apresenta muito bem. Não vou falar isso de novo, mas você apresenta muito bem, parabéns. Quando você estava definindo as distâncias, você fala que é aquela variável aleatória, as distâncias no grafo, né? E o que eu queria te perguntar na verdade, é simples, é sobre memória. Porque eu imagino que você está usando alguma coisa Poisson aí, né? Não. Não? Não. Não? A lei dos Pode grandes ser números memória. é de Poisson. Só deixa eu voltar aqui. Quando você diz... Porque o que eu pensei foi que quando você começava a ir concatenando essas coisas para pegar a distância maior e tal, que você ia... a soma de Poisson continua Poisson, né? E você ia usar alguma coisa assim, mas... Vocês não estão vendo minha geral. tela, né? Desculpa, vocês estão vendo minha tela ou não? Ainda não, só está Ainda aparecendo não. a apresentação. Não está nem carregando, tá meio esquisito. Tenta parar e voltar. Isso. Agora foi. Ok. Tá, você diz quando eu falo da definição do d ômega, é isso, Denis? Isso. Que você pega a distância como sendo uma variável aleatória, né? Tá, eu vou nesse outro que é mais simples aqui. Então, quando você fala Poisson, eu posso pegar qualquer distribuição nas arestas. Ponto. Só um Aí- pouco. Lucas, você está em qual página? Porque aqui está aparecendo para mim onipotente a definição. Aqui também. Travou. Então, Agora Agora está foi. mexendo. Foi. problema tecnológico, técnico sempre acontece. Mas, enfim. Então, é somente isso. Eu posso escolher qual eu quiser. Pode ser Bernoulli, pode ser qualquer coisa. Entendi. Então você pode ter uma coisa com memória pra caramba que isso não vai afetar em nada. Então, aqui, nesse caso de percolação, é que depende do que você está querendo fazer. Mas, sim, não é que não vai afetar em nada. Aqui é a definição. Os teoremas, depois, a gente vai exigir outras coisas. Né? Porque o que acontece, eu falo, por exemplo, sobre semi-pseudo-quase, eu tenho que recuperar alguma coisa de métrica, porque senão eu não tenho nada de métrica aqui. Né? Sim. Então, Quer dizer, tá. então, assim, a desigualdade triangular, a gente vai ter um tipo de subaditividade em algum momento, tá? Uhum. Mas só que ela não é a mesma, ela vai ser recuperada por reescalamento, enfim, depende do que a gente quiser fazer, depende do caso, não é coisas que eu trabalhei ainda, mas é algo que eu estou trabalhando. Uhum. O segundo caso, a gente não pode ter distâncias que valem zero, que sejam, enfim, Sim. a gente não pode ter clusters infinitos, então a gente tem que evitar isso. Então, são essas coisas que a gente tem que se preocupar. Então, memória, etc., não tem importância. Mas depois tem a parte final que eu comentei, que eu passei meio rápido por cima,
é que a gente precisa ter um comportamento linear em relação à métrica palavra, digamos assim, ou a métrica limite. Então, a gente tem que ter uma ideia de crescimento no máximo linear e no mínimo, enfim, tem uma relação de probabilidade que a gente trabalha, que a gente depois verifica que quase certamente a gente vai estar dentro de um limite como se fosse de Lipschitz, né, por cima e por baixo, que a gente vai ter um comportamento que vai ter uma flutuação, né, porque aqui que está a grande questão. A gente vai ter um tipo de flutuação aleatória, mas só que vai estar dentro de algo que se comporta linearmente de acordo com o que a gente está reescalando. A ideia é essa. Legal. Bem interessante. Eu sei que eu já tinha visto isso várias vezes, mas é que agora, como esse negócio da memória está me pegando, né? Então, sim. E aproveitando, separando esse slide, eu acho que você deveria colocar, em vez de sempre pseudo quase métrica, você deveria colocar entre aspas, né? Métrica. Mas porque isso. sobrou quase nada. Mas a gente recupera. Você está sendo bonzinho, né? Quando você fala que sobrou quase nada. Então, não, mas assim, a gente continua falando isso porque a gente recupera depois. Mas de fato. Mas obrigado, você conseguiu Recupera responder exatamente o que eu queria saber. Valeu. A gente recupera tudo menos o quase, aqui, depende do caso, recupera pelas propriedades da probabilidade, enfim, nos casos dos teoremas que eu estudo. Então, se a gente não tem o pseudo, depois a gente não recupera. Se a gente não coloca um certo limite. Só para ficar claro, Thiago, e também quando eu falo sobre isso, aqui, por exemplo, essa condição A3, a gente está falando que a distância pode ser zero, mas a probabilidade tem que ser limitada, né? Por exemplo, aqui no caso do Benjamin e Tesserrat. O que ele quer dizer com isso é que quando a probabilidade, né, a distribuição, ela tem um certo comportamento, por mais que a gente tenha esse tipo de anomalia, digamos assim, conforme o tempo passa, né, assintoticamente, isso não vai interferir na existência da forma. Se interferisse, só esse caso de ser igual a zero, a forma nem existe, nem existiria, digamos assim. Porque nós teríamos um cluster infinito com comprimento zero, né? Então, quando a gente consegue garantir com probabilidade 1 que esse cluster não existe, que é essa hipótese aqui, né? Aqui é um caso que a gente pode até melhorar. Aqui é um limitante só, né? Aí a gente consegue falar a respeito desse tipo de comportamento. Mas é assintótico, essa que é a questão. A gente tem que ficar olhando e aí determinar para bolas grandes o suficiente para observar esse tipo de comportamento. Essa que é a ideia. Bom, o Marcos tem... Bem interessante mesmo, bem interessante. Tem alguma Marcos, coisa pode falar? Tá. Tava esperando a minha vez dessa vez, comportadamente. Lucas, continua exatamente o mesmo, né, cara? Maravilha de apresentação. Olha, você conseguiu corresponder às expectativas depois das duas primeiras que foram excelentes. Eu gostei da cara dos slides, ficou muito bem feito. Ficou legal. A cor combinou até com a cor verde, com branco e preto combinaram. Obrigado. Legal, Lucas. Ficou muito... Lucas, o que eu queria falar para você, talvez, a pergunta é a seguinte: o teorema de Pansu, aquele da convergência, você já estudou os detalhes desse resultado? Bom, eu estudei várias partes, né? Eu estou estudando agora eu tenho um interesse de fazer uma outra coisa que não tem a ver nem com a questão dos grupos, mas que a gente está usando a mesma ideia que ele usou para grafos aleatórios, por exemplo. Então, sim, depende do que você quiser, eu já perguntar, eu posso ter estudado, mas alguns detalhes eu não estudei. Não, então, dado essa resposta, o meu próximo comentário não é nenhuma pergunta, é uma proposta, né? Que eu também acho esse teorema bem profundo, na verdade, né?
E eu queria entender os detalhes. Então, se você quiser fazer uma exposição nos nossos mais diversificados ambientes, né? Pode ser aqui, se o pessoal topar, pode ser lá no grupo só de vocês, ou lá no nosso seminário, onde você quiser falar do Teorema de Pansu, esse aí, seria um prazer ver os detalhes. Mesmo que seja um tanto quanto técnico, a gente supera isso daí com alguma energia. Mas se você estiver estudando e fazendo os detalhes, eu gostaria de... Não, eu consigo sim, porque, na verdade, a maior parte do trabalho está na construção desse espaço limite, bom, isso eu já estudei, eu estudei com o Stefano, uma boa parte, inclusive, sobre isso, e tem uma segunda parte que é como que a gente garante alguns resultados posteriores, que são coisas que eu estudei há menos tempo. Mas eu consigo fazer isso sim, é bom você ter comentado que depois eu organizo, eu acho interessante. Eu também já enchi o saco dele disso aí, ô Marcos. Então eu tô fazendo quórum aqui. Sabe por quê, Lucas? Porque isso é relevante. Eu estava trocando algumas ideias com o Denis outro dia. Você lembra, né, Denis? A gente estava falando coisas que cercam isso daí de alguma forma. Eu não lembro de nada, não. Brincadeira. Você é. A gente tava falando. Pensa agora, ideia, porque vocês não estão com o vendo, Diego a cara de constrangido que eu fiquei aqui quando o Denis não tô lembrado de nada. Ou seja, estou gastando meu tempo falando com ele, e olha que eu respondo mensagem muito raramente. Espera, gente, eu vou parar a gravação, então. Porque todo mundo começou a brigar aqui, né? Mas então, porque tem mais objetos que estão convergindo junto, que a gente poder, ou melhor, que estão tendendo junto, né? A estrutura do grupo G infinito. Seria legal verificar se vai suave também. Então, eu queria saber os detalhes da construção para construir outros objetos e ver se funciona igual. Ok, eu tento organizar, depois eu vejo onde que é o melhor meio para falar a respeito, porque é uma coisa mais específica, então talvez... aqui já foi um pouco específico, né? Mas aí fica mais específico ainda, então eu vejo e depois mas a gente encara o específico porque o teorema é muito importante. Pelo jeito, ele dá origem a várias e várias coisas de várias áreas. Verdade. Então, seria muito interessante a gente ver, sobretudo porque você vai ter que introduzir conceitos que a gente não conhece no dia a dia, como métrica sub-riemanniana, essas coisas. Ajudaria muito a entender essas coisas. Não, acho que pode ser uma boa, eu concordo. Eu vou até anotar aqui para lembrar de fazer uns resumos assim, e depois a gente organiza isso. Muito bom. Parabéns mais uma vez, Lucas. Obrigado. Lucas, quero te agradecer de novo. E eu tenho uma pergunta também. Bem, você falou de torção lá no final, né? E é uma coisa que eu já estava pensando durante a apresentação, porque você também tem a estrutura algébrica. Se nessas demonstrações, ou se em alguma outra parte da teoria que você está estudando aí, aparecem questões de homologia, cohomologia, se você usa isso. Bom, com certeza é muito importante, mas eu não uso, até agora não precisei usar, então eu não fui muito na teoria para ver relações que surgem, que relacionam homologia e cohomologia de uma maneira geral, mas eu sei que trabalhando com as mesmas coisas, esses tópicos eles acabam tendo uma relevância maior, né? Mas eu, de fato, não sei, porque tudo que eu precisei usar sobre isso até hoje, ele é dado de uma maneira muito mais construtiva. Então, eu não precisei olhar para essas outras propriedades, né? Enfim, outras, como que a gente consegue olhar para esses espaços e tudo mais, né, dessa maneira. Então, eu de fato não sei até que ponto. Não, assim, legal, né? Porque acho que tanto pela coisa da parte algébrica, você poderia ter as homologias mais tradicionais, pegar alguma coisa que mexe mesmo com homologia de álgebra de Lie, grupo de Lie, alguma coisa nesse sentido, mas também tem uma coisa um pouco mais recente, que é a coisa da homologia de magnitude, que tem um pessoal que trabalha nisso, sei lá, é uma coisa de 2017, eu acho que surgiu,
e eles fazem justamente para espaços pseudométricos. Acho que em alguns casos é pseudo quase métrico. Então é uma coisa que talvez pudesse até casar bem, e às vezes como é pessoal de áreas diferentes, acabou ninguém conversando ainda, mas Sim, já sim. agradeço pela resposta. Então, só complementando nessa mesma pergunta, eu, com claro, minha ignorância, eu tenho mais ou menos uma direção sobre ela, sobre os trabalhos do Gromov, né? O que acontece? Ele definiu um monte de coisas técnicas envolvendo grupos e também envolvendo aleatoriedade, né? E aí um dos resultados assim extraordinários que ele obteve é mais ou menos o seguinte: ele está interessado em analisar invariantes topológicos, né? Nesse sentido da homologia, da cohomologia, e ele começa com uma noção de grupo aleatório. E o que vai acontecer com esse grupo aleatório? Ele prova que, para a maioria dos casos, assim, o caso, digamos, residual, o caso de medida 1, se você preferir pensar dessa forma, o grupo, ele, na evolução dele, vai convergir para o mesmo invariante topológico, a partir de coisas completamente aleatórias, assim. E isso é um resultado que linka a probabilidade com a aleatoriedade em variantes topológicos, que é um negócio extraordinariamente maravilhoso. Assim. Sim, mas esse resultado que ele fez tá relacionado a grupos hiperbólicos, pelo que eu sei, né? Exatamente, os hiperbólicos. Isso. Aqui é um trabalho vizinho, basicamente, desse aqui. Esse caso, o caminho foi para um lado diferente, né, quando eles estavam estudando a respeito. Mas o caso hiperbólico, de fato, aí já eles usam muito, muito mais. É por isso que eu falei que eu já vi a respeito, eu já vi falar, mas mais por caso hiperbólico e coisas do tipo. Mas até obrigado por ter complementado, Diego, porque eu não estava lembrando em que lugar que eu tinha visto. Então, realmente é esse caminho. Isso. Ok. Pessoal, mais algum comentário, alguma pergunta? Bem, talvez se tiver alguma coisa mais informal, mais um bate-papo aqui, a gente continua depois da gravação. Mas então eu vou agradecer a todos aqui pela presença, por nos acompanharem ao longo desse seminário, e também agradecer ao Lucas pela apresentação. E vou encerrar a gravação.